Fala galera, beleza? Bom, mais um vídeo aqui de Elixir pra gente. Hoje a gente vai falar de um tema interessante aqui do Elixir. Antes eu queria trazer uma discussão que eu tive recente, que é sobre como tratar erros no teu código, né? A gente deve lançar exceções, não deve lançar exceções, deve tratar erro como tuplas, não deve tratar, deve construir uma estrutura de dados para trabalhar com isso, não deve. E bom, a primeira coisa que eu tenho para falar é que depende. Depende de que linguagem você está trabalhando, de que contexto você está trabalhando. Então eu vou dar dois exemplos aqui, né? Bom, a gente já viu erros aqui no Elixir em alguns exercícios passados, em que é comentado que, olha, o Elixir suporta exceções, mas a forma com que a comunidade trabalha é utilizando erros em formato de tupla, né? Então a gente vê bastante erro no Elixir sendo tratado dessa maneira aqui. O atom ok, o dado que você tem aqui dentro, ou o atom error, e sei lá, uma mensagem aqui dentro. Uma mensagem de erro, tá? Essa é a maneira como se convencionou-se trabalhar no Elixir, mas tem um porquê dessa maneira ser a mais utilizada aqui no Elixir e ter se convencionado isso. Simplesmente porque Elixir tem um pattern matching bom, um pattern matching robusto implementado na linguagem, né? Então é por isso que algumas pessoas dizem, pô, trate erros como tuplas, não fique lançando exceções no seu código, isso acaba com o fluxo de execução, tem um custo de manter stack trace, enfim, né? No Elixir não é por razões mais técnicas, é só porque ele tem um pattern matching bem implementado, na minha opinião, tá? E porque, pelo fato dele ter um pattern matching bem implementado, robusto, a linguagem pode se dar ao luxo, eu diria assim, de trabalhar com exceções só em casos extremos, que é como as exceções foram construídas para serem utilizadas no Elixir. Por exemplo, uma falha de rede, uma falha de disco, não são coisas que você consegue tratar de maneira fácil, né? Isso não significa que a tua aplicação Elixir não consegue se, como eu posso dizer, se recuperar, né, depois de um erro desses. Pelo contrário, ela pode. Mas são erros que acontecem de maneira inesperada. Então, por exemplo, se você trabalha num contexto que você tem que trocar preço de um produto, e você sabe que no momento em que o preço do produto estiver negativo, você deveria ter um erro para isso, é um erro esperado do teu domínio, é um erro esperado da tua aplicação. Ou seja, tratá-lo, né, com tuplas é uma boa opção. Agora, um erro de rede, um erro de disco, não é um erro esperado pelo programador, não é um erro esperado pelo domínio, certo? Então, a utilização de exceções é muito boa para esse caso. Uma outra coisa que contribui, né, para o Elixir ter o tratamento de erros em formato de tupla é o pattern matching com os átomos. Porque você pode dar mais semântica para o seu erro. Ao invés de você retornar, por exemplo, o atom error aqui, você pode retornar, sei lá, negative price, se você estiver trabalhando naquele contexto de alterar o valor de um produto, o preço de um produto, né? E aí você ainda traz mais semântica para sua tupla de erros. E agora vem a comparação. E é que linguagem orientada a objetos tem um pattern matching tão robusto? Principalmente as do mainstream. O C Sharp não tem e o Java não tem. Então, muitos programadores que saem da orientação a objetos e vêm aqui para o mundo funcional, e até as pessoas que iniciam no mundo funcional tendem a levar essas facilidades que as linguagens funcionais trazem aqui pra gente pro mundo OO. Só que, cara, é inviável você levar esse tipo de coisa para um Java e para um C Sharp. Porque você não tem as ferramentas necessárias providas pela linguagem para fazer isso funcionar direito. Se você trabalha no mundo .NET, você tem um exemplo perfeito para testar isso. Que é, você tem uma compatibilidade entre código definido em F Sharp, que é a linguagem funcional do .NET, da plataforma .NET, e você tem o C Sharp. A interoperabilidade entre eles funciona. Mas tenta levar um conceito, que é o conceito de result, do F Sharp para o C Sharp. O teu código vai ficar extremamente estranho.
Porque o C# não tem as ferramentas necessárias para desestruturar uma tupla, que é o result lá da F#. Então não dá. Então, para esse tipo de linguagem, não tem jeito. Se você quer ter um erro que traga semântica para você, você vai ter que ir para as exceções. Especialmente no Java, você tem uma maneira de utilizar as checked exceptions, né? Você obriga o programador a tratar no fluxo de execução. Tem gente que discorda do uso, tem gente que acha o uso uma maravilha, eu não tô aqui para discutir isso, né? O ponto aqui é, se a tua linguagem não te dá suporte para você trabalhar com técnicas um pouquinho melhores para tratamento de erro, você tem que usar o que ela te garante. Por exemplo, o Golang trata erros com tuplas, só que ele não tem um partner match. Aí você tem que ficar fazendo conferência se o erro veio nulo ou não. Tem gente que acha isso uma maravilha, tem gente que odeia. O ponto é, se esse é o único jeito que a linguagem te dá para você fazer tratamento de erros, não tem para onde você fugir, né? Quanto mais você tentar encaixar coisas que não tem suporte nativo na tua linguagem nela, você provavelmente vai se frustrar. O que acontece bastante quando, por exemplo, as pessoas vão utilizar o result type no Java. Deve ter uma porrada de implementação da comunidade para esse tipo de dado que representa uma tupla de sucesso e erro. O problema é que sempre que você leva isso para o teu código, você está levando complexidade adicional, porque não é algo nativo da linguagem Java, né? Bom, a maioria das pessoas não vai estar acostumada a trabalhar com isso lá dentro. A pessoa vai ter que conhecer a biblioteca. Então, dito isso, não existe uma maneira certa ou errada de você fazer tratamento de erros na tua aplicação, desvio de fluxo baseado em erros. Existe a maneira que a tua aplicação suporta, tá? No caso do Elixir, como existe o suporte das duas, como eu disse, a gente pode se dar o luxo de exceções representarem somente falhas inesperadas, certo? Então, dado essa introdução geral, e dito que não tem uma maneira 100% correta de se tratar erros, depende totalmente da tua linguagem, do suporte que ela dá para você, a gente vai fazer aqui o exercício em que a gente vai definir duas exceções, tá? Eu vou dar uma lida aqui em como a gente define isso e dizer como é que a gente utiliza isso também dentro do Elixir. Mas uma coisa que eu queria apontar aqui é que esse aqui é um vídeo sobre exceções, mas não significa que exceções são a melhor forma de atacar esse problema que a gente vai resolver, tá? Então vamos lá. Ele diz que todos os erros em Elixir eles implementam o exception behavior e ele é muito parecido com o access behavior. Deixa eu voltar para o preview aqui. Mas o exception behavior ele define duas funções de callback que devem ser implementadas como se fosse um contrato mesmo. Então, a gente vai ver behavior no próximo vídeo, mas também é uma outra maneira de você fazer polimorfismo aqui no Elixir, tá? Existe uma diferença entre os protocolos e talvez a gente explore isso lá no vídeo. Então, vamos lá. Ele diz aqui que quando a gente está definindo uma exceção, o nome do módulo vai definir o nome do erro. Aqui, exceções e erros são sinônimos, tá? Ele diz que o módulo também define uma struct de erro. E diz também que a struct ela tem um campo chamado message. E que esse módulo que implementa o exception behavior ele pode ser utilizado pelas funções rise, tanto de um argumento, aridade 1, tanto de aridade 2. Então aqui ele está só falando sobre as duas funções de callback, que são a message e a exception, que se elas não forem implementadas, existe uma implementação padrão para as duas, já lá no exception behavior. Então, beleza, a gente pode já tocar o barco aqui e ver o exemplo de código. Aqui a gente tem a construção de um módulo, e de uma exceção, melhor dizendo, que vai ter o nome de myError. E sempre que a gente está definindo uma exception, a gente utiliza essa keyword especial, que é a defException, que é uma macro, né, no Elixir. Então, essa aqui é a definição mínima de um código que representa uma exceção no Elixir. Tá? Agora a gente tem também a definição customizada, que é essa aqui, myCustomizedError. A gente também vai ter a utilização da macro defException. E reparem, aqui a gente tem um @true e uma definição de função embaixo. O que a gente quer dizer com isso é o seguinte: eu vou pegar lá o meu callback do meu behavior, eu vou implementar ele de maneira customizada no meu novo módulo. Então ele vai utilizar essa implementação aqui.
Essa função exception, ela traz uma forma da gente passar argumentos do nosso contexto para dentro da exceção. Talvez tenha ficado meio confuso explicar isso dessa maneira, mas a ideia é que esse value ele vem quando a gente chamar o erro na função rise, excepcionalmente quando a gente chamar a função rise com aridade 2. E aí eu tenho uma forma de passar um argumento do meu contexto para dentro da exceção. Isso vai me possibilitar construir mensagens de erro mais claras e com mais informação. E aqui ele está falando sobre como utilizar os exceptions, que a gente tem a rise qualidade 1 e a rise qualidade 2. Ele diz que no caso da 1, a gente simplesmente passa o nome do módulo e ele vai fazer o lançamento do erro que a gente definiu. Mas se a gente passar uma string, o que ele vai fazer é simplesmente disparar uma runtime error, que é a exceção padrão do Elixir, com a string que a gente passou para o rise como mensagem dela da runtime error. Já se a gente utilizar rise com qualidade 2, a gente passa o nome do nosso erro, que é o nome do nosso módulo, e ela aceita argumentos adicionais, que a gente pode utilizar para construir uma mensagem de erro um pouquinho melhorada. Que é basicamente quando a gente tem esse cara aqui. Beleza? Então vamos aqui para as instruções. Ele está dizendo que nesse exercício a gente vai continuar trabalhando com aquela calculadora de notação polonesa inversa, e que a gente escolheu lançar alguns erros quando algumas situações acontecerem dentro do nosso código. O primeiro erro é a divisão por zero. Então ele está falando que quando a gente tiver a divisão por zero, ele vai reproduzir um resultado indefinido. E é por isso que a gente escolheu utilizar uma exceção para tratar esse erro. Ele diz que essa função, esse erro ou exceção só vai ter uma mensagem padrão, que é essa aqui. Então a gente pode definir ele da maneira mínima, né? Então, definir um módulo aqui. A gente não precisa utilizar todo esse nome. O nome do módulo, que vai ser o nome da nossa exceção, é esse aqui. E o meu def exception vai trabalhar com uma message. É essa string aqui de erro. Então, beleza. Nossa primeira tarefa foi concluída. Vamos para nossa segunda tarefa. Que é um erro, tem que ser disparado quando a gente encontrar um estado de stack underflow. Ele está dizendo que a notação polonesa inversa ela utiliza uma stack para manter os números que a gente vai trabalhar nela. E que o nosso time escolheu representar esse stack como uma lista de números. Ele está falando que cada operação necessita de uma quantidade específica de números para que a gente consiga fazer o cálculo. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma divisão, eu preciso de pelo menos 2 itens na lista, certo? Se eu tiver apenas um elemento na lista, eu não consigo fazer uma divisão. É exatamente o que esse erro de stack underflow quer dizer. Eu não tenho a quantidade de elementos suficientes, de números suficientes na minha pilha para fazer uma determinada operação. Então, vamos implementar aqui o stack underflow error. Então, esse cara aqui, def modo, o nome do nosso erro, o def exception. A gente vai ter uma mensagem padrão nele, que é essa aqui, stack underflow occurred. Mas ele disse pra gente que a gente também precisa de uma maneira de passar um contexto externo para dentro do nosso erro. Bom, a gente acabou de discutir que a passagem de um contexto externo para o nosso erro é feito por esse trecho de código aqui, né? O behavior vai utilizar. Então eu já vou passar ele aqui para dentro. A gente vai só indentar ele um pouquinho melhor. Pronto. Então, qual que é a ideia aqui? Esse end aqui está fechando case, esse end def, esse end módulo. A ideia aqui é que eu vou receber um contexto. Se eu não receber nada nesse contexto, então se eu não receber nenhuma informação na hora que eu for utilizar o lançamento, que é o rise com um parâmetro único, eu quero retornar o meu próprio erro padrão, com mensagem padrão aqui. Agora, caso eu receba algum contexto,
Então, caso eu receba qualquer coisa que não seja uma lista vazia, eu vou retornar esse meu erro. E a mensagem vai ser essa mensagem aqui, concatenada com context, dois pontos, espaço, e o meu contexto. Tá? E a gente pode ver aqui. Então, stack underflow error, aquela mensagem padrão, vírgula, espaço context, dois pontos, espaço e o meu contexto, tá? Aqui, se você quisesse melhorar só um pouquinho isso, você poderia definir uma constante, description. Aqui a mensagem vai ser description. Aqui a gente poderia utilizar aquela questão de interpolação de strings. Passar o description aqui para dentro. E aqui também utilizar a interpolação e o context. O código fica um pouquinho mais conciso, certo? Então, nossa segunda tarefa já foi implementada aqui. Vamos para a nossa terceira tarefa, que é, olha, implemente uma função que faça divisão. Ela vai receber como parâmetro uma lista, tá? E a gente vai ter algumas regras de negócio aqui para a gente construir. Então, eu vou ter que estourar o erro stack underflow quando a stack não tiver números suficientes. Então, já vamos construir essa função aqui dentro. Def void. Então, se a minha lista estiver vazia, eu vou fazer o estouro de stack underflow. Lembre-se, a gente tem que utilizar rise. E eu vou passar para ele o meu contexto, né? Ele pede para passar o contexto. A gente está vendo aqui que é esse when dividing aqui. Então, dividing when. Beleza. Então, a primeira regra foi construída. Só que também tem uma outra forma, né? Que é, pô, se a minha lista ou a minha stack tiver apenas um elemento. Então, eu encontrei um elemento aqui. Eu tenho que lançar esse erro do mesmo jeito. Então, a gente vai lançar esse erro aqui. Agora, existe uma outra coisa que a gente tem que tratar, que é a seguinte. Quando eu receber dois números, então eu consigo fazer a divisão, mas o primeiro número da lista for 0. Então, vamos fazer esse tratamento também. Então, se aqui for 0, não importa o que vai vir aqui, eu vou lançar o dividing by zero error. E agora eu tenho o meu caminho feliz, que é para quando eu tenho uma lista com AB, onde A seja diferente de 0. Aí eu simplesmente tenho que fazer B dividido por A. Então, essa aqui é a assinatura da nossa função. Recebe uma lista de números e vai retornar um float, porque no caso os erros vão parar a execução do meu programa, então ele não entra na assinatura de tipos aqui. Uma coisa que a gente tem para comentar é que isso aqui faz com que a sua função não seja mais pura. Então, a consequência disso é que o teu programa pode parar a execução caso ele não tenha uma estratégia de recuperação bem definida. No caso das linguagens orientadas a objetos, é como se você disparasse uma exceção e não tivesse um try-catch para tratar essa exceção disparada. Então, teu programa simplesmente para a execução. Bom, beleza. Aparentemente a gente implementou tudo o que tinha que implementar e agora a gente vai utilizar o mix test para a gente testar a solução e ver se passa tudo certinho. Então, é isso aí, pessoal. Todos os casos teste passaram aqui, não ficou falhando, não ficou faltando nada para a gente apresentar. Bom, eu espero que você reflita um pouco sobre o tema, porque eu não acho que é... Sempre que você vai ler sobre isso em algum lugar, sempre tem alguém tentando impor uma regra, um jeito certo de se fazer as coisas. Mas, na realidade, como eu disse, depende do contexto que você está inserido, depende do que a tua equipe sabe fazer, depende da linguagem que você está utilizando e o suporte que ela te dá. Tá? Então, não pense que existem coisas que são balas de prata, tá? Em alguma situação, aquilo pode falhar e você vai ter que saber trabalhar com outro tipo de solução, vamos dizer assim. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê numa próxima resolução. Espero que tenham gostado aí da discussão e do exercício.
Até mais.